Bom, vou deixar algumas dicas para vocês quanto a isso. A primeira delas é essa avaliação tridimensional do paciente. Movimente o paciente e se movimente também. Uma avaliação que eu gosto muito de fazer é a chamada 12 horas, onde eu fico atrás da cadeira do paciente e observo ele por cima, sabe? Essa avaliação 12 horas, ela mostra pra gente simetria de projeção, por exemplo, de lábio, de mento, simetria de zigomático, e tô falando de simetria não milimétrica, tá? Pra gente ter noção se eu preciso projetar um pouquinho mais, ou até, por exemplo, avaliando o paciente por cima, eu consigo ver, o contorno tá vindo legal aqui na região de CK1, mas em CK2 já tá faltando, em CK3 tá horrível, certo? E isso ajuda muito na hora de preencher. Por essa questão de avaliação tridimensional, que eu continuo achando difícil, quase impossível, ter certeza da quantidade de material que a gente vai utilizar por foto. Quando é algum colega dentista que fala, dá uma olhada aí, professora, sei lá, quantas seringas eu preciso, eu até dou uma estimada, tá? Mas para paciente, nunca, nunca, nunca. Até porque diagnóstico, até pela legislação nova, é proibido ser feito à distância, né? Mesmo por essa legislação aí em pandemia. Então, não avaliem, não sugiram o número de seringas antes, porque vocês podem ter problema quanto a isso depois. Uhum. Importantíssimo fazer a avaliação do paciente em repouso e em movimento. As fotos, como vocês viram as fotos da Bianca, eu tenho fotos em repouso, mas eu também tenho vídeos em movimento para poder comparar, né? O paciente não é uma estátua, apesar da gente fazer escultura, o paciente não é uma estátua, a gente faz esculturas em movimento, né? E uma vez que é anestesiado, tudo se muda, tudo se altera, todo movimento fica comprometido, ou pode ficar comprometido, né? Então façam essa avaliação antes da anestesia. Dê total atenção às queixas dos pacientes, mas não se limite a elas. Aqui eu abro um parênteses. Eu não gosto de ficar apontando defeitos dos pacientes. Eu tenho alguns pacientes que chegam no consultório e falam, faça o que você quiser, e nesses casos, sim, eu faço o que eu quiser. Mas se o paciente simplesmente me falar algo que, por exemplo, vamos supor o caso da Maici, ela me falou do preenchimento de nariz. Se eu não tivesse, de fato, algo para melhorar no lábio dela e que fosse chegar num resultado legal, eu nem sugeriria para ela fazer preenchimento labial, porque ela foi ao meu consultório fazer preenchimento de nariz, né? Pode ser que isso faça com que depois ela goste do resultado e volte para fazer outros procedimentos, mas eu gosto de não ficar apontando o dedo, porque, enfim, a gente já teve problemas até em curso com pacientes, então evitem isso ao máximo.